Olá! Então, dando sequência ao nosso planejamento estratégico, depois que você sabe com clareza e define qual o seu propósito, qual é o seu negócio, a quem você atende, qual é a sua missão, quais são os seus valores, você precisa ir para a etapa onde você vai ver onde você está hoje. Você vai fazer uma análise interna e uma análise externa da sua empresa. Ou seja, uma boa ferramenta para isso, e aí eu vou usar essa folha, é uma folha de ofício, onde você dobrou no meio e depois dobra no meio de novo, para formar 4 quadrantes. Uma grande ferramenta para isso é a SWOT ou FOFA. E eu vou mostrar para vocês como que nós vamos trabalhar isso de forma simples e aplicável. Você vai nessa folha em 4 partes, SWOT ou FOFA. O S é de strengths, de forças. Strengths em inglês, que significa forças. Ou seja, quais são os pontos fortes que eu tenho? Quais são os pontos positivos numa análise interna dentro da minha empresa? O que eu tenho de bom? E você vai relacionar aqui nesse quadrante da sua folha. Depois você vai pensar em weakness. Weakness em inglês significa fraquezas. Quais são as minhas fraquezas? Quais são os meus pontos vulneráveis ou meus pontos que podem ser melhorados, meus pontos fracos? Eu posso pensar sempre aqui em cima da folha, dentro da minha empresa. O que eu tenho de bom, o que eu tenho para ser melhorado, o que eu tenho de ruim, né? Mas aqui eu não gosto de falar o que tenho de ruim, porque é ponto de melhoria, né? Isso você pode fazer dentro da sua empresa como um todo, você pode fazer dentro de uma área da sua empresa. Isso é também uma ferramenta de coaching. Então você pode fazer em relação à pessoa. Então, o que importa é que são pontos internos de avaliação. E depois você vai para os pontos externos. O O é de opportunities, oportunidades. Quais são as oportunidades que eu tenho? O que a minha empresa tem de oportunidade no meu mercado externo, né? E o T, tem autores que falam de threats, ameaças, a grande maioria, quais são as ameaças. E alguns outros autores já surgem falando de time, porque a hora que você, time de tempo, a hora que você observa uma ameaça, com o decorrer do tempo você vai trabalhar para solucionar isso. Então tem essa defesa também. Mas o que importa é que na parte inferior você vai pensar no mercado externo. Quais são as minhas oportunidades e as minhas ameaças com relação a quem eu quero atender, ao mercado que eu quero atuar. Depois de feita essa análise, forças, interno, fraquezas, pontos de melhoria, interno. E aqui, oportunidades e ameaças, sempre lembrando que os primeiros você vai olhar para dentro da empresa. E o que eu falei depois de oportunidades e ameaça, você vai olhar para fora da empresa. Isso mapeado na sua matriz SWOT ou FOFA, vou já marcar aqui porque chamado também de FOFA, né? Se você une as iniciais, só que no sentido: quais são as minhas forças que me trazem oportunidades? Quais são as fraquezas que podem me trazer ameaças? São formas de nós relacionarmos esses pontos. Pontos de análise interna, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim dentro da minha empresa e que eu posso melhorar. E análise externa, o que eu tenho de oportunidades e o que eu tenho de ameaças no mercado que eu possa trabalhar. A partir daí, você vai definir planos de ação, no sentido de você manter aquilo que você tem bom, né? Ou dar até mais destaque a isso e solucionar os seus pontos de melhoria,
para evitar as suas ameaças. Essa é uma ferramenta muito usada no planejamento estratégico, justamente na segunda etapa, onde você precisa analisar como você está, interna e externamente, para definir seus planos de ação. Eu espero ter te ajudado e que isso realmente vá para a sua prática. Boa sorte!